Deus com os irmãos. Muito bom, irmãos. Muito bom poder participar desse momento de louvor e adoração. Esse é o propósito. Esse é o fim. É o fim pelo qual nós fomos criados. Não o fim. Talvez seja o começo. Ou o meio. Para o fim desejado que o Senhor nos tem proposto. Fale para o seu irmão e não pare. Não pare. Fala para ele, não pare. Você não pode desistir agora. Deus está no controle. Que a gente possa carregar essa certeza no nosso coração. Não pare. Não pare. Você não pode desistir agora. Deus está no controle. Deus tem coisas para fazer, para operar, para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas é preciso que você continue. É preciso que você não pare. Que você creia que Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Deus não perde o controle. Ainda que por um momento nós possamos ter no nosso coração um fio de dúvida, mas que o Espírito de Deus possa manifestar-se em nossas vidas, para nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e nos fazer lembrar que Ele está no controle. Aleluia! Louvado seja Deus, querido. Nesse clima, e com essa certeza e convicção de que Deus está no controle, abra a sua vida no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém? Vamos acompanhar a leitura. Mateus 14, a partir do verso 24, tá, irmãos? A partir do verso 24, Mateus, o evangelista, que narra uma passagem muito interessante. E aí vamos aqui ver o que Deus tem para falar no nosso coração a respeito deste evento aqui, que possa ser trazido para a nossa vida como aprendizado. Diz assim a palavra do Senhor: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Feche seus olhos por um minuto, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos por tua bondade, Senhor, por tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pelos teus grandes feitos e realizações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que tem manifesto, Senhor, por meio do teu poder, por meio da misericórdia e da graça que nos alcançou. Estamos nesta hora reunidos como igreja, Senhor, como teu povo, clamando, Deus, o teu favor. Continua, Deus, Pai, falando conosco, ministrando os nossos corações, segundo as nossas necessidades. Amém. Ainda, Deus, de maneira singular, Deus, no coração de cada pessoa que aqui está. Mas que o teu Santo Espírito possa encontrar, Deus, liberdade para falarmos, Pai. E que nós não venhamos ser da forma que chegamos, Senhor, mas que possamos sofrer, Deus, Pai, transformação, mudança, Senhor, possamos receber do Senhor, Pai, um grande milagre nesta noite. Possamos viver um grande milagre. Assim, Deus, nós oramos, tornamos por tua presença, pela manifestação do teu Espírito. E o fazemos no santo nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Você que crê assim, concorda, diga amém. Amém. Por aí, então, poder tomar assento, queridos.
preciso compartilhar com os irmãos do título da mensagem. Acredito que isso vai despertar nos irmãos uma certa curiosidade. Eu gosto muito de títulos e frases, acho que os irmãos já perceberam isso. Mas não se assuste com o título. Não se assustem, tá, irmãos, com o título. Mas pensem a respeito do título. O título da mensagem é: quem sabe nadar também se afoga. Quem sabe nadar também se afoga. E aí, partindo desse pressuposto, vamos aqui compartilhar algumas informações que vamos encontrar dentro deste texto. Primeiro, queridos, vamos olhar para o cenário, aonde essa história é narrada. Não é um cenário muito distinto para aqueles que ali estavam participando daquele evento. Jesus Cristo havia estado com eles há pouquíssimo tempo antes desse movimento que aqui foi narrado. Antes disso, eles têm uma experiência com Jesus Cristo acerca da multiplicação dos pães, acerca de algo que já vinha acontecendo nessa jornada de fé, nessa caminhada de relacionamento e intimidade com Jesus Cristo. E aqui ninguém mais eram do que os discípulos, os apóstolos, aqueles que andavam com Jesus Cristo, que já tinham ouvido falar, já tinham estado perto dele, conheciam a voz dele. E aqui vamos fazer um paralelo que muitas vezes isso pode acontecer conosco. Que embora já tenhamos tido experiências com Deus, com Jesus Cristo, já tenhamos andado com Ele, conheçamos a voz dele, exposto a eventos, a ocasiões e circunstâncias, isso gera impressões no campo das emoções, a gente pode sofrer o mesmo impacto que aqui os discípulos viveram. E quando eles estavam ali no barco, fazendo a travessia, a Bíblia diz que eles já estavam muito distantes da margem. E é muito interessante perceber que eles não sofreram uma mudança significativa de atmosfera do momento em que eles puseram o barco na água e começaram a navegar, ao momento em que a tempestade é percebida por eles. Ao ponto de Pedro estar vivendo um desafio, vivendo um milagre, vivendo o sobrenatural. E assim então, percebendo o vento, ele se permite por um momento ser violado na sua fé, e estando vivendo um milagre, ele começa a afundar. E esse é o risco que muitas vezes nós somos expostos e colocados. Agora, entender que essa atmosfera não é estranha para eles, é uma atmosfera comum, de convívio comum. Eles estavam, os discípulos aqui, acostumados com o vento forte, com o mar agitado, com tempestades. Aquela atmosfera não era uma atmosfera distinta para eles. Era uma atmosfera comum, por eles conhecida naquela época. Aleluia. Sigamos em nome de Jesus. É uma atmosfera conhecida por eles, queridos. E eles então vivendo naquele momento a tempestade que já estava sucedendo no momento em que eles entraram no mar. Irmãos, vamos orar por um minuto. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Já temos orado, Senhor. Já temos falado contigo. Aleluia. Mas, Senhor, nós cremos na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor Deus, no poder que há no nome de Jesus. Cremos na intervenção do Teu Santo Espírito. E por esta razão, Deus, confiados na Tua palavra, na fé que há no nosso coração, no poder que há no sangue de Jesus, confiados, Deus, no Teu propósito, nós queremos pedir o Teu auxílio, o Teu favor. Que o Senhor possa intervir nesta hora, Deus. E vir jogar por terra, Senhor, toda investida de Satanás. Que todo roubador, que todo migrador, que todo ladrão, Senhor Deus, de semente seja repreendido nesta hora.
E em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos como igreja. Na autoridade do nome de Jesus, clamamos pelo sangue de Jesus Cristo. Pedimos uma intervenção da parte do Senhor. Nós repreendemos todo espírito contrário nesta hora. Repreendemos todas as hostes malignas. Repreendemos todas as investidas do inferno. E damos ordem aos demônios, ao inferno, a Satanás. Bata em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa casa é casa de oração. É casa do Senhor. É casa que o meu Deus tem liberdade para agir e operar. E nós vamos viver o melhor de Deus. Aleluia. Glória! Amém, Jesus. Conhece nós, em nome de Jesus. É assim, irmãos. É uma emoção, um desafio. E eu louvo a Deus por essa casa, por essa igreja, por participar disso. É desafiador, irmãos. E nós aqui estamos sempre expostos a esses enfrentamentos. É um campo de batalha, irmãos. Não é fácil. Mas Deus é conosco. Vamos prosseguir. Misericórdia e graça. É o que clamamos nesta hora. Então seguimos aqui, irmãos. Pedro, ele conhecia toda a atmosfera. E os discípulos assim também conheciam. Nós vamos ver e perceber que no momento em que eles se propõem a irem para o mar, a tempestade já tinha se iniciado. A Bíblia vai dizer que quando eles decidem ir afastando-se da margem, o vento já era forte. A tempestade já assolava, as ondas já batiam no barco. E ainda assim, eles, conhecendo essa atmosfera, estando vivendo uma coisa que lhes parecia ser comum, eles foram impactados por esse evento. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas, irmãos. Nós estando em situação que parecemos conhecer a atmosfera, vivendo cenários que nos parecem ser comum, e vivendo coisas que nos parecem ser habituais e corriqueiras, nós vamos ser impactados pelos eventos. Não foi diferente com eles. E aí aqui no meu toque eu coloquei assim: saber nadar não é o bastante. Pedro, quando ali está vivendo aquele momento, a Bíblia diz que Jesus Cristo, estando do outro lado da margem, vem caminhando na direção dos discípulos, andando por sobre a água. Aquilo era algo que seria comum para Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Ele estava andando por sobre a água. E aí entenda que os seus discípulos com ele viviam e conviviam, já tinham vivido diversas experiências, e várias experiências com o Senhor, ouvido a voz do Mestre diversas vezes, visto o Mestre. E pessoas que nós conhecemos, nós normalmente conseguimos identificar, conseguimos reconhecer as pessoas. Às vezes vemos um vulto passando de alguém que conhecemos, e reconhecemos assim dizer: olha, lá vai o fulano, ou lá vai o percano. Ou se porventura estamos lá de cá da porta, e a pessoa que conhecemos está falando do outro lado, nós ouvimos a voz e podemos reconhecer. Esses dias estávamos vendo a ministração, ouvindo a mensagem que foi gravada, e aí nitidamente ouvimos as vozes dos irmãos aqui no culto. Um irmão dizia amém, e aí minha esposa assim, nós compartilhávamos: esse é irmão fulano. E daqui a pouco uma irmã dizia glória a Deus, aí nós então identificávamos, dizia: essa é a irmã fulana. Por quê? Porque o convívio, a intimidade e o relacionamento nos faz identificar e reconhecer as pessoas que estão próximas de nós. Neste momento, Jesus não estava tão distante deles, tanto sim que eles ouvem a voz de Jesus Cristo. Eles conseguem ouvir. Jesus Cristo podia ser ouvido, tanto sim que Jesus dirige a eles em fala. Quando eles viram Jesus caminhando por sobre a água, a primeira coisa que aconteceu com eles foi entrar em pânico, tiveram medo e temeram. Louvado seja Deus. Está tudo bem, irmãos, vamos para o Pai. Aleluia. E aí, eles temeram quando viram Jesus Cristo. Era um fenômeno, uma experiência sobrenatural. Mas entenda que às vezes vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo em nossas vidas e próximas de nós. Mas pelo fato de estarmos numa atmosfera desfavorável, vivendo talvez uma tempestade, sendo assolado por um vento impetuoso, as ondas batendo no nosso barco, isso pode tirar de nós a capacidade, a percepção, a
sensibilidade e arrancar de nós também a capacidade de ouvirmos e identificar quem fala conosco. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós não entendemos que é Ele falando? Quantas vezes nós vemos Jesus Cristo manifestando o seu poder, manifestando a sua glória e não conseguimos entender que é Ele que está fazendo? Por quê? Isso pode ser atribuído à dificuldade que estejamos vivendo, à luta que estejamos enfrentando, porque eles estavam num momento que sugeria para eles preocupação, porque está em alto mar, ou está no meio do mar, com um barco, em meio a uma tempestade. Por mais que você tenha experiência, por mais que você conheça a atmosfera, é algo para você se preocupar sim, se acautelar. E aí então, estando eles nessa condição, eles não perceberam, não entenderam a voz de Jesus Cristo. E é interessante então que Jesus Cristo se dirige a eles. Por quê? Porque Ele sempre vai fazer isso. Assim como Ele fez com os discípulos, Ele vai fazer com a gente também. No momento que nós não estivermos identificando, sentindo, ou percebendo, ou faltando em nós sensibilidade para identificarmos o mover de Deus, o agir de Jesus Cristo, Ele vai se dirigir a nós, Ele vai falar conosco: acalme o seu coração, sou eu. E aí Pedro vive essa experiência. E Jesus se dirigindo a ele, falando com ele, Pedro sempre muito ousado. Nós vamos ver diversas vezes na Bíblia Pedro agindo com ousadia, dirigindo-se ao Senhor. Não foi diferente quando Jesus compartilhava de uma mensagem que está registrada em Mateus capítulo 6, João capítulo 6. Jesus falando sobre ser o pão vivo que desceu do céu, que aquele que não comesse do seu corpo, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. A multidão que ali estava ficou indignada. E a Bíblia diz que eles se afugentaram e começaram a dispersar e ir embora. Os discípulos permaneceram. E aí então Jesus se dirige aos 12 dizendo: e vocês não vão embora? Pedro, ousado que é, ele vira para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então Pedro por diversas vezes se mostra ousado. E não foi diferente nessa narrativa, nessa passagem, porque Pedro se dirige ao Senhor e diz: olha, Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele foi muito ousado, irmãos, porque ele não só pediu para que Jesus de fato se apresentasse a ele, mas ele pediu um sinal que simbolizava um milagre sobrenatural. Olha, eu não vi ninguém andar sobre as águas, não é comum andar sobre as águas, e se é o Senhor de fato, faça-me ter contigo por sobre as águas. Quer dizer, indiretamente ele diz: o Senhor que eu conheci, Ele opera milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Se é o Senhor que fala comigo, dá-me um sinal, faz ter contigo, Senhor, por sobre as águas. E o Senhor atende o coração de Pedro. É surpreendente que o que parecia ser muito ousado, desafiador demais, torna-se possibilidade. A ousadia de Pedro estimula, mexe com Jesus e faz com que ele conceda o sobrenatural. Pedro então, recebendo de Jesus, por quê? Ele clama, ele pede ao Senhor: se é o Senhor, faça-me ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus então dirige-se a ele dizendo: venha. E ele então começa a viver o sobrenatural, porque a Bíblia diz que ele saiu do barco e ele começa a andar sobre as águas. E aí então, irmãos, é nesse momento que ele, estando vivendo o sobrenatural, de repente ele perde o foco, ele se distrai segundo ao propósito, ele se permite ser impactado pelo vento, porque o vento já estava batendo nele. Quando ele saiu do barco, o vento já estava lá. Nós vamos ver isso aqui na palavra. Mas o vento não impediu ele de falar com Jesus. Os ventos não podem te impedir de falar com Jesus. Basta que você abra a sua boca, que você fale com Ele, tenha liberdade de falar com o Senhor e de pedir um sinal a Ele se for necessário, porque Ele sempre te responderá se houver um propósito pelo qual você está se pondo e se propondo a questão. O vento não impediu de falar com Jesus, mas o vento não impediu dele viver um sobrenatural, caminhar sobre as águas, porque o Senhor liberou a palavra. Olha o poder que há na palavra. Por que ele teve essa coragem? E por que ele viveu o sobrenatural? Porque havia uma palavra liberada sobre a vida, dizendo: venha, caminhe sobre as águas. Precisamos entender que toda vez que houver uma palavra liberada sobre as nossas vidas, a poder de Deus manifesta para nós, possamos viver o sobrenatural de Deus na terra. Precisamos entender que toda vez que houver uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, nós temos no Senhor a oportunidade
de viver o sobrenatural. Mas entender, aqui como foi colocado, que ele sabia nadar não resolve o problema e não é o bastante, porque se toda a habilidade que ele tinha como homem, que ele tinha aprendido como pescador, o convívio, o relacionamento com o mar, a atmosfera para ele não era estranha, mas isso tudo não bastou, porque se ele executasse a razão, poderia dizer o seguinte: olha, o mar está revolto, a onda está batendo, o vento está forte, mas eu sou pescador, esse aqui é o meu campo de domínio, aqui eu sei resolver. O que muitas vezes acontece com a gente. Será que Pedro não tenha pensado nisso, ou talvez não tenha pensado? Ele podia dizer: bom, agora eu vou nadar, o mar está batendo, eu vou mergulhar, eu vou descer, vou sair por baixo, vou cortar a onda, eu vou fazer alguma coisa. Mas entenda que muitas vezes, para viver o que Deus tem proposto, não será pelo que nós sabemos fazer, pela capacidade humana ou pela habilidade que temos. Glória a Deus. Porque se fosse assim, o saber nadar aqui resolveria. Pedro ia se defender pela sua capacidade, pelos seus méritos, pelos seus métodos e meios. Mas isso nada resolveu. Viver um milagre não é por meio da nossa força ou da nossa capacidade. Viver um milagre é por meio da fé. Amém. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que é possível viver um milagre. Por isso muito se diz, irmãos, que milagre não se explica, milagre se vive. E nós vemos pessoas dando muitas voltas, fazendo muitos rodeios, tentando explicar milagres que o Senhor operou. E a gente quase nunca, irmãos, ou nem sempre vai conseguir achar uma explicação do milagre. Porque o milagre é algo que acontece no campo do sobrenatural, fora da esfera humana. E aí não é pelo que eu sei fazer, não é pela minha capacidade, não é por quanto habilidoso eu sou, mas é o exercício da minha fé, com a manifestação da graça, com a manifestação da misericórdia de Deus, com o olhar de Deus para as nossas vidas, que manifesta-se o milagre para a glória de Deus. Aleluia! E aí nós vamos ver aqui no verso 29 do 14, diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Entenda que ele começa a viver o milagre exercendo a fé. Ele foi ousado no exercício da fé, mas ele não estava descoberto. Por quê? Porque o Senhor respondeu ele, foi o Senhor que disse: vem. E precisamos entender, irmãos, que toda vez que o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas com relação ao milagre que temos buscado, porque Pedro, ele pediu esse milagre ao Senhor, e quantas vezes pedimos um milagre a Deus, e o Senhor diz: vem, ou o Senhor diz: vai, e nós não vamos. Pedimos um milagre ao Senhor: Senhor, opera um milagre nessa área da minha vida. Aí Deus diz: tá bom, vai, e nós não vamos. Então nós precisamos exercitar a fé, porque Pedro aqui foi ousado em pedir, mas ele foi firme na sua fé, porque ele pediu. O Senhor disse: tu quer vir? Então vem. E aí então ele põe em prática a fé que estava no seu coração, e ele começa a caminhar sobre as águas, e a viver um milagre, a viver um sobrenatural da parte do Senhor. E aí entender, como eu falei anteriormente, o cenário já era desfavorável. Nós vamos ver no verso 24, a Bíblia diz assim, ó: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Percebe que o vento não começa no momento que ele está vivendo o sobrenatural? O vento tinha começado antes. O vento começa muito antes de ele começar a caminhar sobre as águas. É no momento em que eles põem o barco na água e que eles vão se afastando das margens. A Bíblia diz que eles estavam à distância das margens há muitos estádios, e o vento era contrário. Havia ali uma tempestade. Então a dificuldade já estava ali. E às vezes, irmão, nós estamos vivendo tempos e períodos de muita dificuldade e começamos a viver milagres da parte de Deus. Só que quando nós estamos vivendo alguns milagres, queridos, a gente para perceber as dificuldades que estamos enfrentando, não em virtude do milagre, porque aquilo já estava acontecendo. O Senhor Jesus diz
No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele fala mais, antes de dizer que no mundo tereis aflição, ele diz: vos digo isso para que em mim tenhas paz. Então as dificuldades vão existir, irmãos, as lutas estão aí, e é bem fácil que a gente queira se entregar por um vacilo na fé. É bem fácil que a gente queira, queridos, desistir do propósito, desistir de viver o milagre de Deus. Por isso, quando as irmãs cantavam aquela música, não pare, não desista agora. Deus não perdeu o controle. Eu fiz questão de frisar isso, eu fiz questão de partilhar isso. Por quê? Porque as aflições, as tribulações, as dificuldades podem nos fazer parar, podem nos fazer, queridos, acreditar que Deus não está no controle. E eu acredito que Pedro, por um momento, ele viveu esse impacto. Por quê? Ele saiu do barco, vivendo em meio à tempestade, tudo acontecendo, ele estava andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, e de repente, a Bíblia vai dizer que o vento, ele percebendo o vento, começa a afundar. Não disse que o vento havia começado, o vento já estava lá. Nós temos aqui o versículo, acho que está no verso 29, 30, 31. Tá, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Aqui não diz começando o vento. Ali não diz que o vento havia começado naquele momento. Aquele momento é o momento em que ele percebeu o vento. E no momento que ele percebe o vento, é o momento que ele perde o foco. É o momento que ele se permite ser roubado segundo as suas convicções, segundo a sua fé. Por quê? Por achar que Deus perdeu o controle. E o Senhor não perdeu o controle em tempo nenhum. E aqui falar da maneira como Pedro começa a viver o sobrenatural de Deus, da mesma forma que eu estou vivendo hoje, crendo e obedecendo. Aleluia! Isso é que é viver na íntegra, irmãos. Isso é viver na prática. Eu creio que nós estamos aqui por ordem de Deus. Eu estou sendo obediente a Deus. Aleluia! Ele acreditou, irmãos. Porque ele pediu: Senhor, se é tu que está realmente aí, manda-me ter contigo por sobre as águas. O Senhor me deu a palavra e disse assim: venha ter comigo. Ele então tomou uma ação de fé, ele acreditou, e outra, ele obedeceu, pôs os pés na água e começou a caminhar sobre as águas. Viver o sobrenatural na parte de Deus. Não conseguimos viver o sobrenatural, queridos, sem fé e sem obediência. Precisamos entender que precisaremos exercer a fé e ser obediente a Deus para viver o sobrenatural na parte do Senhor. Aleluia! Oh Deus! Segundo tópico, estar vivendo o sobrenatural não nos livra dos riscos de um naufrágio. E aqui a gente aponta para o título da mensagem: quem sabe nadar também afunda. Às vezes estamos vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo coisas maravilhosas, tremendas, entendemos que aquilo não é coisa terrena, que aquilo não é coisa natural, que é Deus agindo em nosso favor, que é Deus operando. Estamos vivendo maravilhas da parte do Senhor, mas entenda, viver o sobrenatural não nos isenta da possibilidade de viver um naufrágio. Quantas pessoas vivendo o sobrenatural foram naufragados, foram afundados, porque perderam o foco? Quando nós estivermos vivendo, e se já estamos assim, louvado seja Deus, mas eu creio que Deus tem muito mais para fazer para nas nossas vidas. Vivendo o sobrenatural da parte de Deus, querido, nós precisamos fazer é manter o foco, é continuar olhando para o alvo, seguindo na direção do Senhor, porque assim nós estaremos seguros e continuaremos, querido, prosperando segundo ao que Deus nos tem proposto. Ele aqui estava vivendo o sobrenatural, mas não estava isento da possibilidade de naufragar. O vento já estava lá, nós falamos sobre isso, não tinha começado no momento da vitória dele, porque às vezes a gente pensa assim, irmãos: nossa, logo agora que eu comecei a viver as promessas de Deus, tem gente que diz: quando eu entrei para a igreja, parece que minha vida virou todo do avesso, parece que tudo piorou depois que eu entrei para a igreja. Não, já estava tudo ruim. É a tua percepção do bem de Deus, da vitória, da conquista, da santidade, da pureza, é que te faz compreender que onde você estava era muito ruim, e que muitas coisas aí nós temos para enfrentar e vencer, para poder vivermos a promessa de Deus na plenitude. Mas entenda que ruim já estava muito antes de Jesus Cristo, e quando estamos com Ele não piora não.
disso, nós nos fortalecemos, ganhamos força nele, nos enchemos do Espírito, aprendemos com a sua palavra, enchemos de fé por meio da oração, para que possamos continuar, prosseguir, vencer e romper, a chegar ao ponto de estarmos sim, de fato, vivendo o sobrenatural que o Senhor nos tem proposto. O vento, querido, não me impediu de viver o milagre. Nem a mim, nem a você, porque todos nós que aqui estamos, que em Cristo Jesus estamos, porque eu recebi como Senhor das nossas vidas, estamos vivendo um milagre da parte de Deus. O vento não nos impediu de chegar aqui, mas se nós não nos acautelarmos, nós podemos sim ser impactados pela força da circunstância, e estando vivendo esse milagre, podemos viver um naufrágio. E como isso se dá, irmãos? Por meio de um esfriamento na fé, por meio de uma inconstância na caminhada, na jornada. Isso pode estar de várias formas. Aí nós podemos então viver as pressões atmosféricas, dando atenção às dificuldades, dando atenção aos ventos, podemos nos permitir naufragar. Nós não podemos, queridos, ficar tão focados, tão atentos ao vento, ao ponto de nos permitirmos ser roubados no tempo em que estivermos vivendo o sobrenatural de Deus. Nós não podemos estar tão atentos ao vento. O vento bateu forte agora aqui, na minha casa, no meu telhado, mas não levou uma telha, porque o verdadeiro é o glória a Deus. Houve permissão. Glória a Deus. Aleluia. Tinha tempo que ela não vinha, irmãos. Mas ela não é bem-vinda aqui, não. O Espírito de Deus está aqui nesta casa, em nós. Aleluia. Não podemos ficar presos à força do vento. Se eu tivesse preso à força do vento, o pastor tinha entregado o microfone. Aleluia. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta noite, porque eu estou tendo chance de viver a palavra que eu estou pregando. O vento bateu. Como é que a gente vai reagir ao vento? Eu estou em minha ação de fé. Eu não sou super-herói, não, irmãos. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. Qual o vento que está batendo na sua casa nessa noite? Qual o vento tem tentado arrancar e roubar a sua bênção? Qual o vento tem tentado tirar das suas mãos a possibilidade de viver a vitória de Jesus Cristo? Aleluia. Precisamos enfrentar, querido, o vento, ainda que ele bata. Precisamos permanecer focados no propósito, ouvindo a voz de Deus, agindo, movido de fé e obedecendo a palavra do Senhor. E a outra coisa que muitas vezes achamos quando o vento vem nas nossas direções é pensar que o Senhor está longe, de maneira que não nos pode. Ele estava tão perto que eu falei, vamos parar tudo agora. Está tudo aqui, está tudo na palavra, está tudo no altar, está tudo dentro dessa casa acontecendo. Por quê? Se eu pensasse, ele está longe, não vai resolver nada, eu parei a mensagem. E eu falei, eu vou chamar quem pode resolver esse negócio. O inferno se levanta, tem poder, mas o meu Deus tem todo o poder. Aleluia. O Espírito de Deus tem poder. Você quer ter baixado as armas, irmão. Você tem me entregado. Eu não vou me entregar. Quer tomar, quer levar, faça tudo para a glória de Deus. Não é feito humano, não é do homem, é o sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente pensa que ele está longe. Isso acontece na nossa casa, um problema acontece. Uma dor de cabeça suja, a primeira coisa, já tomou um Doplex? Já passou analgésico? Exerça a fé. Antes de mais nada. Você pode até tomar um remédio, mas espera, vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus Cristo. Ora, irmãos, e repreende o mal, porque Deus vai operar. Eu não lembrei do remédio agora, eu lembrei de Jesus Cristo que me curou. Aleluia! Irmãos, aleluia! Porque Ele está perto, Ele não está longe. Ele estava perto de Pedro. Ele estava perto de Pedro. Estava tão perto, irmãos, que quando Pedro começa a afundar, ele clama por socorro. E foi o que eu fiz nessa noite. Pegou para mim, deu ruim, ficou difícil, eu não ia conseguir não. Eu não posso não, mas o meu Senhor pode. Eu chamei quem pode resolver. A mesma coisa que Pedro fez. Começou a afundar, estava afundando. E eu pedi, Senhor, socorre-me. Assim como Pedro pediu, socorre-me, Senhor, socorro. E o Senhor estava perto.
estendeu as mãos, e o socorreu e o levantou. Ele trouxe para viver a normalidade. Precisamos acreditar que Ele está perto. Pode falar com seu irmão. Ele está perto. Está perto. Ele está perto, queridos. E aí, irmãos, muitas vezes vamos viver naufrágios. Verdade. Como um produto do medo. Por quê? Pedro estava bem, até perceber o vento. Quando ele sente o vento, aí a Bíblia diz, e temeu, e começou a afundar. Não podemos deixar, queridos, que o medo nos roube a possibilidade de desfrutar e viver do sobrenatural do Senhor. Não podemos abrir mão de viver o sobrenatural. E o medo faz isso conosco. A mensagem acabou voltando para cá, voltar, irmãos. Louvado seja Deus. Mas que chegue também no coração dos irmãos. Porque eu podia aqui ter me entregado ao medo e pensado, eu vou passar mal, eu vou desmaiar, eu não vou nada, eu vou glorificar o nome de Deus. Eu vou terminar para a glória do nome de Deus. Aleluia. Rompendo em fé, irmãos. O medo, queridos, é um produto, ou digo, o naufrágio é um produto do medo. Quantas vezes naufragamos por medo, nos entregamos ao medo, não sentimos simplesmente, mas nos entregamos. A gente vai sentir medo muitas vezes, mas o diferencial vai ser a capacidade de romper e de vencer os medos que temos. Nós precisamos vencer o medo. E aí pensar a respeito disso, o que o medo tem produzido em nossas vidas. O medo vai produzir em mim ousadia, mais sede, mais vontade de buscar a presença de Deus, ao ponto de eu me sentir confiante de poder desafiar a circunstância, de poder viver um milagre, de poder me levantar em autoridade. Nós não estamos dizendo dessa possibilidade, irmãos. Nós precisamos nos posicionar e fazer do medo um potencializador, algo que vai potencializar em nós a capacidade de nos achegarmos a Deus. Porque o filho, quando tem, ele vai na direção do pai, pede socorro ao pai. E essa é a postura que devemos ter diante do Senhor. E aí, finalizando, querido, esse pensamento, eu coloquei aqui como último tópico. Ainda, querido, que eu tenha naufragado, por alguma razão, ainda que eu tenha vivido um naufrágio, em virtude dos medos, de ter dado atenção ao vento, de ter perdido o foco, ainda que eu tenha vivido um naufrágio, entenda, é tempo para que nós clamemos o nome do Senhor e digamos a Ele: Senhor, socorre-me. Senhor, vem em meu favor, porque Ele está perto, irmãos. Lembre-se, Ele está perto. E Ele estava perto de Pedro, assim como está perto de nós esta noite. E se você tem algum medo, alguma coisa para apresentar ao Senhor, está passando por um naufrágio, alguma coisa desse tipo, queridos, esta noite é a noite que você deve clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, vem em meu favor, Senhor, socorre-me, Senhor, vem na minha direção. Eu tive essa oportunidade de fazer isso hoje, irmãos. Aleluia! Queridos, que o meu milagre tenha sido, ainda que o meu milagre tenha sido interrompido. Talvez algum de nós aqui estivéssemos vivendo o milagre da parte de Deus, e por uma razão qualquer que não nos cabe agora questionar, podemos ter permitido que a incredulidade do nosso coração nos levasse à condição de pararmos de viver o milagre do sobrenatural. Ainda que isso tenha acontecido, lembre-se, o Senhor está perto. Que os ventos contrários, e ainda que os ventos continuem, lembre-se, o Senhor está perto. Ainda que a circunstância diga não, ainda que a circunstância diga não, o Senhor está perto. Lembre, queridos, Ele está perto. Clame por Ele. Se coloque de pé esta noite. Deixar que eu gosto. Aleluia. Nós possamos cantar um louvor. Glória a Deus. Lembre, queridos, sempre lembre-se, o Senhor está perto.
Que você venha sair do seu barco, querido, para viver o sobrenatural. A você que quer receber Jesus nesta noite, ou a você que quer voltar para Jesus Cristo, levante uma das suas mãos, levante a sua mão direita assim, para que eu possa te ver. Levante a mão, amém. Levante a sua mão, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A você que quer receber Jesus como Senhor da sua vida, a você que quer se reconciliar com Jesus Cristo, levante sua mão direita bem no alto para que nós possamos orar por você. Receba, querido, o melhor que você pode ter nesta noite, vida sobrenatural da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. O irmão levantou a mão como um sinal de fé, é isso? Amém? Recebendo Jesus Cristo, voltando para Jesus. Nós vamos orar aqui mesmo, irmãos, para seguir esse concurso. Eu só queria pedir aos irmãos que conhecem o nome dos irmãos, por favor, para que nós pudéssemos orar. Glória a Deus. O nome dos irmãos: Eduardo. Eduardo? Outro irmão? Não. Ou sim? Sim? Não? Eduardo. Vamos orar pelo Eduardo, irmãos. Entendendo, queridos, que nesta hora uma grande festa no céu manifestou-se o poder de Deus. E o pecador se arrepende. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Queremos orar nesta hora, Deus Pai, entregando em tuas mãos a vida do nosso irmão Eduardo, Senhor. Que hoje, Deus, movido por tua palavra, pela fé que foi alimentada no seu coração, tomando uma decisão de fé, Senhor. Ele decidiu, Pai, tomar um ato de coragem e ir na sua direção. Deus, Pai, em nome de Jesus, escreve o nome do Eduardo, Senhor, Deus, no livro da vida. Que essa decisão, Senhor, seja irrevogável. E que ele possa, Deus, Pai, gozar, Deus, de longos dias da tua presença ainda. Mas que mais do que isso, Senhor, ele possa viver a eternidade contigo. Alcança, sim, Deus, o coração dele, mas também toda a casa e toda a família. Nós, como igreja, agora oramos repreendendo todo o peso de maldição que podia haver sobre a vida dele. Toda a investida de Satanás, toda a seta, toda a lança, todo o laço seja cortado. E que ele possa viver em novidade de vida. E que essa decisão seja irrevogável. Nós oramos assim como igreja de Jesus Cristo. E assim fazemos. No nome